Amém. Shalom Aleichem. Paz seja convosco, a misericórdia, as bênçãos do Eterno de Israel, toda a bondade, todo o amor do Eterno possa repousar sobre a tua vida. Uma honra para nós estarmos mais uma vez juntos. Que o Senhor, na sua bondade imensurável, nos permitiu estarmos aqui para mais uma reunião, ainda que online. Você que está nos assistindo, seja abençoado. Tenha uma semana de vitória. Que a saúde esteja sobre os teus filhos, a tua casa, a tua família. Que tua empresa, teu emprego seja restaurado. E que essa palavra que está sendo ministrada aqui hoje, tem sido ministrada aqui nessa Kehillah, possa gerar cura na sua vida, restauração na tua vida. É um processo um pouco delicado, não é fácil. Nós alcançarmos méritos do Eterno não é fácil. No finalzinho desse estudo, eu vou pincelar alguma coisa a respeito desse assunto, para você entender um pouco melhor. Eu vou tentar ser bem objetivo, para que possamos aprender o mais rápido possível, sem tomar muito tempo. O tema de hoje é Novos Céus e Nova Terra. Também usei um subtítulo que é Tikkun Olam. E eu vou explicar detalhadamente o que significa. Nós vamos estudar no livro de Yeshayahu, lá no capítulo 66, versículo 22, mas também em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, e no livro de Revelação, capítulo 21, versículo 5. Fique atento aí, porque eu creio que nós vamos esclarecer muitos detalhes nesse estudo. Existe uma confusão muito grande no meio cristão. Eles não sabem muito bem o que significa novos céus e nova terra. Tem gente que imagina que vai ser outro céu e outra terra. Deus vai construir outra terra. Essa terra é no céu, a gente vai morar no céu. E fica um impasse muito grande nesse assunto. Eu gostaria de, através desse tema desta noite, trazer um esclarecimento um pouco mais profundo sobre essa dúvida que paira sobre tanto líderes quanto membros. Ok? Nós nunca tivemos acesso a tanto conhecimento. Você que é crente, você nunca teve acesso a tanto conhecimento. Nunca foi desvendado tantos mistérios como você tem aprendido ultimamente. Isso é um dom de Deus, não é humano. Eu não sou melhor, não sei mais do que os demais, mas o Senhor que nos capacita, que nos dá a graça, que nos dá a vitória, Ele que nos mostra o caminho e nos dá o discernimento para podermos alcançar os níveis que nós alcançamos. Então, já começando, sem delongas, vamos analisar o que está escrito no livro de Yeshayahu, lá no profeta Isaías, capítulo 66, versículo 22. Nesse capítulo 66, se você puder, em casa, depois dessa ministração, leia versículo por versículo, que fala alguma coisa aí também da lei de Kashrut, da lei Kasher. E é bom que você venha aprender um pouco mais sobre isso, porque é uma lei que está ativa. E muita gente acha que foi abolida, ok? Mas não é isso que nós vamos falar. Vamos lá, Yeshayahu 66, 22, Pasuk, versículo 22, livro de Isaías, está escrito da seguinte forma: como os novos céus e nova terra que estou fazendo, diz Adonai, continuarão na minha presença, diz Hashem, assim perdurarão seus descendentes e seu nome. Aqui nós já temos uma prévia. O Eterno já está dando indícios, já está dando sinais, quais são os projetos dele. Então ele está sendo bem objetivo nesse versículo. Ele está dizendo, como os novos céus e a nova terra que estou fazendo. Então o Senhor está em processo contínuo. Aquela terra que Ele fez, ou essa que nós habitamos, ela não ficou parada, estagnada no tempo. Ela continua em processo. Talvez entrou num processo meio degenerativo,
de degradação, entrou num processo de corrupção, ela entrou num processo terrível, mas o Eterno, quando ele diz, como os novos céus e nova terra que estou fazendo, ele está nos indicando que vai haver aí uma mexida aí nesse processo, vai haver aí uma interferência por parte dele, e nós temos que aguardar essa interferência que já está acontecendo. Muitas pessoas não se apercebem disso, mas isso já está ativo, já está acontecendo, ok? Vamos lá, acompanhe aí. Você vai entender um pouco melhor o que nós estamos falando. Existe um termo que é o Tikkun Olam. O Tikkun Olam é muito usado no meio judaico, tanto seja no judaísmo ortodoxo, tanto faz como no judaísmo messiânico. Essa termologia, ela é mais atual do que nunca, porque a palavra Tikkun significa, eu poderia traduzir como reparo, conserto, mas eu acho que a palavra mais interessante para ela na atualidade é o processo da nosso sistema sinagogal. Nós trabalhamos no sistema da restauração. Então, Tikkun é restaurar, ok? Olam é o mundo. Para simplificar o Olam, se nós formos complicar muito, vai começar a trazer muita dificuldade para a interpretação, mas simplificamos com o mundo. Então, a restauração do mundo. E o Tikkun Olam, ele depende de 3 pilares. 3 pilares são fundamentais para sustentar a restauração do mundo, o Tikkun Olam. O primeiro pilar é o Tzedakah. Tzedakah é a bondade, né? O conceito de justiça. O segundo pilar é o Hesed. Hesed é misericórdia. O último pilar é o Shalom, é a plenitude, é a paz. Você não consegue ter saúde se você não tiver paz. Você não consegue desfrutar do que você ganha se você não tiver paz. Você não consegue ter um matrimônio perfeito se você não tiver paz. Você não consegue sair pela manhã e voltar à tarde, cumprir um dia na presença do Eterno, ou cuidando dos seus afazeres cotidianos, se você não tiver a paz. Se lhe faltar a paz, dinheiro não preenche a paz. A saúde já vai ficar atingida por falta de paz. Então a paz ela é primordial. Se nós pegarmos os 3 pilares do Tikkun Olam, se nós pegarmos aí o Tzedakah, que é o conceito de bondade e justiça, se nós pegarmos o conceito de misericórdia, que é o Hesed, e pegarmos o Shalom, que é a plenitude, que é a paz, nós conseguimos dar o primeiro passo para a restauração do mundo. Porque a restauração, ela começa em mim. Ela começa em você. Por isso que quando Yeshua ensinou a oração do Pai Nosso, quando ele disse, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ou seja, faça primeiro em mim o Tzedakah, para que eu me torne um tzadik, que eu seja um praticante. Faça primeiro em mim o Hesed, a misericórdia, para que eu também tenha a misericórdia. Coloque em mim a paz, para que quando as pessoas me vejam, a minha paz possa ser transmitida a elas. Então é impossível que ocorra esse processo na terra, o Tikkun Olam, sem que haja esses 3 pilares e sem que eles comecem pela tua vida. Portanto, o Tikkun Olam literalmente é restaurar a terra ao estado supremo. Preste atenção nessa frase aqui. Restaurar a terra ao estado supremo para o qual ela foi criada. Quando Hashem
criou a terra, ele a fez num período posterior a ela estar pronta, ele veio e a estruturou. E nós ouvimos lá no capítulo 1 de Bereshit, lá no versículo 2, que diz assim: Tohu vavohu. A terra estava num processo caótico, era um caos. Diz que o Ruá de Elohim pairava sobre a superfície das águas. E se você olhar logo no início, o Eterno diz: haja luz. Além de ser um caos, era trevas. O Eterno organizou a terra, que a momento era caótica. E quando ele veio organizando, versículo por versículo, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, 5, 6, 7, conforme ele organizava uma área, separe as águas, crie os mares, enxame de peixes, aves sejam criadas, ele começou a organizar o processo. Mas você, às vezes, lê, mas não presta atenção, lê, mas não compreende, às vezes lê, mas não entende. Os peixes foram criados nas águas, não foram? Um processo organizador do Eterno. E as aves? Foram criadas onde? No ar? Olhou para o ar e um pombo apareceu voando? Se você ler as Escrituras, eu creio que está registrado em Bereshit que as aves vieram do mar. Tudo dentro de um processo de organização. E o Senhor cria um espaço na terra chamado Gan Eden. E faz esse espaço muito organizado. E ele coloca lá dentro um cidadão, uma criatura, um ser chamado Adamar. E esse ser foi colocado para que ele desse continuidade àquilo que o Eterno estava organizando. Preste atenção no que eu estou te falando. Façamos o homem, o Ish, a nossa imagem, a nossa semelhança, e que ele governe, que ele continue organizando aquilo que eu comecei. Esse foi o processo inicial de Hashem. Nos colocou aqui nessa terra, nos colocou lá no Gan Eden, para que nós dessemos continuidade à organização que ele começou, daquilo que era chamado no versículo 2, de Tohu Vavohu. É lindo demais esse negócio. Se você pegar esse conceito do Tikkun Olam, é lindo demais. Aí você, conforme vai passando versículo por versículo de Bereshit, do capítulo 1, eu estou nele, e você vai ver uma frase que repete por 7 vezes, que o Senhor diz: e o Senhor Deus, o Eterno, viu que era bom. E o Senhor criou a separação de águas e fez o domo, e ele viu que era bom. E o Senhor fez o ajuntamento, separação de terras secas, e o Senhor viu que era bom. E tem momento que ele diz: e o Senhor viu que era muito bom. O processo era contínuo, crescente. Quando ele coloca o homem no jardim, lá no Gan Eden. O homem que foi criado no seu 6º dia, no 6º dia da criação do seu Senhor. No mesmo 6º dia, ele cai. E interrompe o processo de aperfeiçoamento do mundo. Essa foi a missão que o Eterno deu ao homem. Você está na terra para aperfeiçoar aquilo que Hashem começou. Por isso que ele disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Eu comecei e você continua.
Você é uma criatura que eu dotei você de dons e de poderes espirituais. Continue. Eu comecei a consertar. Tohu vavuhu, eu comecei a tirar o caos. Eu trouxe a luz. Eu comecei a colocar ordem nas coisas. Você continua, você é a minha imagem e semelhança. Governe, organize, administre, melhore. Pratique aí o Tikkun Olam. Restaure, melhore aquilo que estava caótico. Mas infelizmente, lamentavelmente, nós seres humanos não acatamos o pedido de Adonai, de Hashem, o Todo-Poderoso, e entramos na contramão do processo divino. Estamos nessa contramão há praticamente 5.900 anos, só estragando, depredando, destruindo e trazendo novamente a terra para o Tohu Vavuhu, para uma posição caótica. A visão judaica, tanto ortodoxa quanto messiânica, ela tem um propósito fundamental, que é trazer de volta o Tikkun Olam. É fazer com que você e eu tenhamos a condição, o entendimento, a capacidade de discernimento, capacidade de discernir que você não está aqui meramente para ficar fazendo somente o que você deseja, os prazeres da sua carne. Você está aqui para restaurar aquilo que o Eterno começou. E o tempo mais apropriado é agora. Essa mensagem é para o hoje, é para o agora. Então aqui deu para você ter uma pequena noção de qual que é o propósito do Tikkun Olam. Restaurar. Você está incumbido pelo seu Criador de restaurar. Se você não o está fazendo, você tem culpa nesse negócio. Você tem culpa no caos. E vai responder por essa culpa. É muito simples de entender. Muito simples. Vamos em frente. Vamos entender um pouco melhor. Yeshayahu, capítulo 66, versículo 23, diz assim, olha que legal. A cada mês, em Rosh Chodesh, e toda semana no Shabat, todos os seres vivos virão a adorar na minha presença, diz Hashem. Essa palavra de Yeshayahu, Isaías 66, Pasuk, versículo 23, é escatológico, já apocalíptico. A cada mês, em Rosh Chodesh, e toda semana no Shabat, todos, aqui não está dizendo, hoje todos adoram o Senhor no Shabat? Não, é uma minoria no mundo que adora o Senhor no Shabat. Essa palavra não é para hoje, mês de junho do ano de 2020. Ela é uma mensagem futurística, uma mensagem apocalíptica, uma mensagem do Aharit Hayamim, dos últimos dias, que nós estamos entrando nele, e que as pessoas estão começando a entender o que é o quarto mandamento. Então ele está dizendo, e toda semana, e no Shabat, todos os seres vivos virão adorar na minha presença, diz Hashem. Mas tem um detalhe, quando isso acontecer, que toda a humanidade sair de casa para adorar, no episódio do cumprimento apocalíptico de Isaías 66, 23, diz o versículo 24, quando eles saírem, se depararão, verão nas ruas, verão pelo caminho, corpos espalhados pelo chão, de dezenas de centenas de milhares de pessoas, que não tem como retirar do lugar. Elas estão apodrecendo, estão mortas na rua, para servirem de exemplo do que será o fim do desobediente. A quantidade de corpos será tão grande que não haverá como sepultá-los, mas que é para servir de exemplo para aqueles que começarão a correr atrás da visão do Tikkun Olam. Vão ter que restaurar. É o processo da restauração. Agora olha lá o versículo 24, vamos lê-lo ao pé da letra. Quando eles saírem, olharão para os corpos das pessoas que se rebelaram contra mim, diz Adonai.
Pois o verme não morrerá, seu fogo nunca será apagado. Eles permanecerão abomináveis. Aqui não está falando de Sheol, Geena, Hades. Não. Se estivesse falando isso, não está dizendo aqui, que as pessoas olharão para os corpos. Se estivéssemos falando aqui de almas descendo para Sheol, sepultura, as pessoas não estariam vendo eles, eles estariam sepultados. Está dizendo aqui que o bicho, o verme, não vai morrer. Essa pessoa vai ficar no chão, mas a putrefação dela vai ser lenta, demorar muito tempo, para que muitas vezes as pessoas saiam das suas casas para adorar no Shabat e vejam os corpos estendidos daqueles que se levantaram contra o Eterno. O que o senhor está querendo dizer com isso? Espera aí que nós vamos chegar lá. Isso aqui é só a introdução. Vamos um pouquinho para frente. Vamos para frente. Olha aí o que diz aí. Livro de Apocalipse, Revelação capítulo 21, versículo 5. Se o tema é novos céus e nova terra, novos céus e uma nova terra, eu disse que eu iria esclarecer o porquê de novo céu e uma nova terra. Novo não, que é no plural, singular somente terra, porque é uma. Porque se fosse dois planetas, seria no plural. Então, novos céus, no plural. Mas nas escrituras está escrito, e uma nova, no singular. Uma nova terra, é uma. Não serão duas. Tem uma velha, vai ter uma nova. Então fazem uma confusão nesse texto. Então vamos entender se é duas terras, se é uma só, se é singular, por que foi feito assim, por que foi escrito dessa forma. Então aquele que está sentado no trono, olha aí, Revelação, Apocalipse 21, 5. Aquele que está sentado no trono disse, vejam, estou fazendo tudo novo. Dá-se a impressão, dá-se uma margem para interpretar que está sendo construído céus novos, um planeta Terra novo. Dá-se essa margem interpretativa. É por isso que os textos bíblicos não podem ser lidos e estudados isoladamente. Então eu tenho que fazer midrash, eu tenho que fazer correlações, e vamos fazer a correlação com Ishayahu, com Isaías 65, 17. Por isso, vejam, crio novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas. Bom, aqui ele já deu uma outra dica, que as coisas passadas, a mente, a tristeza, o enfado, a angústia, as afrontas, as depressões, as enfermidades, as guerras, a fome, as pestes, não serão lembradas. As coisas passadas, aquilo que acompanha a humanidade desde a sua criação, as coisas passadas não serão lembradas. Mas o que legal é o que nós vamos continuar no Midrash. Aqui estamos fazendo Midrash, de 4 livros. Vamos lá em Kohelet. O que é Kohelet? Eclesiastes. Olha lá, Kohelet capítulo 1, versículo 4 diz, olha que legal, a Bíblia não pode se contradizer, ela tem que andar paralela. Como que ela fala e desfala? Se a Bíblia falar e desfalar, se estiver escrito, e aqui vem um versículo refutando aquilo que está escrito, ela não pode ter credibilidade. Então olha o que diz Kohelet, geração vem, gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que está conectado aí, ligadinho aí. Mas a terra permanece para sempre. Para sempre. É o ano 2020? Né? Para sempre. É o ano 2025? Para sempre é o ano 2050? Para sempre é eternidade. Mas, vamos firmar agora o passo aqui, reforçando Kohelet.
Terrilim, Salmo 37, 29, diz assim: os justos herdarão a terra e habitarão nela até o ano 2100. Não é isso que está escrito aí na Bíblia? Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A herança da humanidade é a terra para sempre. Então você que está cansado de ouvir aí que vai morar no céu, quem te ensinou equivocou e você ficou equivocado até hoje. Você vai habitar na terra para sempre. Está escrito. Não fique bravo aí, não brigue comigo. Discuta com Hashem. Foi ele que escreveu, não fui eu. Então agora você começou a entender que a terra é eterna. A terra é permanente. A terra existirá para sempre. Então quando o Senhor disse, crio novos céus e uma nova terra, ele estava falando do Tikkun Olam. Ele estava falando, eu vou trazer misericórdia para essa terra, eu vou trazer bondade para essa terra, eu vou trazer shalom para essa terra. E também dentro da palavra de Sedaká eu posso colocar justiça. Eu vou trazer justiça para essa terra. É por isso que o ímpio não prevalecerá para sempre, porque o ímpio contamina a terra e eu vou sará-la. Eu vou tirar ela do tohu vavohu, do caos. É lindo isso. É lindo, perfeito. Mas alguém poderia dizer o seguinte: mas misericórdia, olha o que esse homem está dizendo, que as pessoas vão estar mortas pela rua, que as pessoas vão passar e ver corpos estendidos. Então esse Deus que você está pregando é muito cruel, é um Deus que vai deixar milhares e milhares e milhares de pessoas estendidas, seus corpos pelo chão. O ser humano tem um péssimo hábito, ele sempre terceiriza a culpa. As pessoas estarem mortas na rua, seus corpos estendidos, não é porque Deus é ruim, ou Deus é mau, ou é um Deus irado. Não. Você tem que entender uma coisa: você é responsável pelos seus atos. Tudo que suceder na tua vida, a culpa é tua, seja de bom ou de ruim. Porque nós temos no livro de Devarim uma passagem muito interessante, que o Senhor fala assim: eis que coloco diante de ti, eis que coloco diante de você dois caminhos, o bem e o mal. Escolha, pois, o bem, mas a maioria escolhe o mal. Então a nossa vida ela funciona através de escolhas. Reforçando isso, vamos aí para frente, olha aí que coisa interessante. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5. Eu vou te falar agora por que os corpos estarão estendidos pelo chão. Por que o juízo de Hashem virá sobre a humanidade? É simples, está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. Está escrito lá. Além do mais, entenda isso, porque você não está entendendo. A maioria dos cristãos não estão entendendo. Porque todo mundo que morre, todo velório que você vai, você escuta a seguinte frase: descansou, foi para o céu. Eu queria saber, eu sei que isso foi uma invenção religiosa, eu sei. Roma inventou essa historinha para quando chegar no velório as pessoas não ficarem tão tristes. Então chega no velório, aí a pessoa fala: descansou. Está lá nos céus, está lá, descansando. Mas eles esquecem que tem uma Bíblia, tem um regulamento, tem uma regra, que eu estou sujeito e você também. Eu não estou dizendo que eu sou um santarrão. Se eu não me cuidar, eu também desço. E você, se você não cuidar dessa vidinha sua bagunçada, você também vai para o abismo, filho. Não fica aí acreditando que você é melhor que os outros, não, porque você vai descer. Se você não mudar de vida, não se comportar, você vai ver quanto vai te custar a sua eternidade. Essa casa tem ensinado para vocês. Muitos não têm obedecido. Muitos têm feito vistas grossas. Muitos têm fingido que não está entendendo. Mas vai te custar muito caro na eternidade. E lá na eternidade tu vai se lembrar disso.
Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, diz: além do mais, entenda isso. No Aharit Hayamim, nos últimos dias, surgirão tempos de provações. Nós não estamos passando por provações? Nós estamos aí há mais de 100 dias enclausurados em quarentena, isso não é uma aprovação? Ei, surgirão tempos de provação, as pessoas serão egoístas. Você conhece alguém egoísta? Hã? As pessoas serão amantes do dinheiro. Você conhece alguém que ama o dinheiro? Não, né? Nem você, né? Você não gosta de dinheiro, não dá bola, não liga, né? Tendo ou não tendo, você está sorrindo, não é assim? As pessoas serão orgulhosas, arrogantes, insultantes. Você conhece alguém arrogante? Orgulhoso? Não, né? Você não conhece ninguém assim, não é? Não é mesmo? As pessoas serão desobedientes aos pais, ingratas, profanas. Você conhece alguém que desobedece aos pais? Hã? Você conhece alguém? Conhece alguém que o pai fala não faz, não vai, isso não convém e a pessoa está fazendo? Você conhece alguém que é ingrata? Que você já estendeu a mão para ela quando ela mais precisou? E ela te dá as costas? Finge que nem te conhece? A ingratidão impera nos nossos dias. Mas se tranquilize. O lugar do ingrato está reservado. Está reservado o lugar dele. Isso é profético. Não fui eu que escrevi. E não estou alfinetando ninguém, eu não alfineto ninguém. É Bíblia. Se te dói, meu irmão, minha irmã, é porque é para você essa palavra. Apruma a sua vida. Que assim não vai te doer. Olha lá. As pessoas serão desalmadas. Hã? Quem está passando necessidade? Quem? Quem capotou, caiu por cima do pescoço? Quem que está sofrendo? Quem? Ah, mas deve ter pecado muito, isso é problema dele. Desalmadas, implacáveis, caluniosas. Tem gente que fala da vida do outro, mas a vida dele é uma bagunça. Tem gente que fala de você, mas a vida dele é uma desgraça. É uma maldição em cima de maldição, é um fracasso. O cidadão, a cidadã é um infeliz. Nem amigos tem. É triste, uma vidinha triste, solitária, isolada, mas fala da vida do outro, calunia. Aí depois vocês perguntam: nossa, Deus é tão mau, porque vão haver corpos estendidos pelo chão nas cidades. É? São esses corpos. As pessoas são descontroladas, são violentas, odiosas do bem. Se você é luz, quer conseguir inimigo? Quanto mais o seu candelabro estiver aceso, quanto mais você brilhar, mais inimigo você vai adquirir. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã, que você que está me assistindo. Você é meu irmão, meu amigo, nosso seguidor do nosso canal no YouTube. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando seus amigos começarem a diminuir, quando as pessoas começarem a te isolar, quando as pessoas começarem a te trair, quando as pessoas começarem a falar mal ao seu respeito, deixa eu te dar uma boa notícia. Você está no caminho certo. Só vão falar bem de você quando você tiver o mesmo caráter deles. Só vão te amar no dia que você contar piadas impuras igual eles. Só vão ser seu parceiro quando você for traidor igual eles. É assim que funciona. É assim que o nosso mundo está andando. Então eu faço minhas escolhas. Eu prefiro ter poucos amigos sinceros do que uma multidão de falsos, de traíras, de fingidos. Prefiro selecionar. Marco, estou falando de mim. Isso é uma posição minha, um particular meu. É problema meu, o que eu desejo e o que eu faço. Essa é uma posição minha particular, pessoal. Só estou te comentando. Eu gostaria que você também tivesse sua posição e fizesse dessa forma. Não tente agradar a todos. Não tente agradar a todos. Você vai quebrar a tua cara. Porque as pessoas são implacáveis, caluniosas, descontroladas, violentas, odiosas do bem, ingratas, profanas. Elas são traidoras, obstinadas, cheias de prepotência. Tem gente batendo no peito que não tem onde cair vivo. Oi, Você ouviu minha frase? Tem gente batendo no peito,
achando que é alguém e não tem onde cair vivo, porque morto cai em qualquer lugar. Te dá uma parada respiratória, uma parada cardíaca, cai morto, no asfalto, na calçada, no mercado, qualquer lugar cai morto, quando tem onde cair vivo. E acha que é poderoso demais. Essa pessoa aqui, ó, cheia de prepotência, mais amante dos prazeres que de Deus. Onde que é a festa? 14 quilômetros. Tô dentro. Tem culto amanhã. Não sei se eu vou poder ir. Amante dos prazeres. Se der, eu sirvo a Deus. Corpos caídos pelo chão. Não é porque é um Deus mau. É porque é um homem que é podre, ruim, mau, indigno, que despreza o seu Criador, que ao qual te convocou para restaurar aquilo que ele criou, e você deu as costas e passou a ser indigno, avarento. E qualquer uma dessas palavras pode servir para você. Mantém forma exterior de religiosidade. Tem uns que... nós estamos falando aqui para crente, tá? Estamos falando para crente. Essa palavra aqui não é para quem não é crente. Porque Timóteo, muito sabe em palavras aqui, ele termina assim, ó. Mas mantém uma forma exterior de religiosidade. Shalom, paz, graça e paz. A paz do Senhor, irmão. Que forma exterior de religiosidade. Só não esqueça, se você não mudar essa vidinha sua, você pode ser um daqueles corpos que vão estar espalhados pelo chão. E os bichos não vão comer e vão servir de exemplo para o temor de muitos. É só uma dica. Muda de vida. Eu estou tentando mudar a minha. Sabe por que eu estou tentando mudar a minha? Porque você não consegue cuidar nem da tua, ainda quer intrometer na minha, quer dar palpite, quer falar mal da minha vida, às vezes, quer falar mal da vida do seu irmãozinho, do seu parente, da sua cunhada, do seu primo. Você não está dando conta da tua. Tem muita gente precisando comprar um gatinho, para ter alguma coisa para cuidar. E depois que tratar do gatinho, vai estudar um pouco a Torá. Quem sabe começa a se cuidar também. Quem sabe melhoraria, não é? Para você poder entrar dentro do projeto do Tikkun Olam. Quem sabe você conseguiria trabalhar nesse processo de restauração do mundo, que é o qual o Eterno te convocou. Você não está cumprindo, você não está comparecendo. Eis-me aqui, usa-me a mim. Isso é só da boca para fora. Você algum dia até falou isso. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Mas não pode espirrar alguém perto de você que você já corre com uma toca. Pensa que é o Covid. Se der um vento, já é o apocalipse. Mas para a praia, para o churrasco, para o sítio, não tem problema de vento, de Covid. Nós temos que nos posicionar diante do Eterno. E eu não posso te julgar, não sei o que você está fazendo, nem o que você pensa. Eu não posso sondar o seu coração, suas juntas e medulas. Mas tem o Criador, que ele sonda juntas, medulas, sonda o coração de cada pessoa. E ele sabe qual que é a tua intenção, qual é a intenção do teu coração. Então, uma dica para você do Rosh Marco Antônio. Apruma. Se desperta. Desentorta essa parede torta aí. Coloca um prumo na sua vida. Saia dessas condições. Saia do orgulho e da arrogância. Saia. Saia da desobediência, da ingratidão. Saia. Saia de ser caluniador, descontrolado, violento. Saia. Odiosos do bem. Quem faz o bem é odiado. Muda de vida. É um conselho que eu te dou para a vida eterna. Eu não posso te salvar. Você não pode me salvar. Mas eu posso te indicar o caminho da salvação. É isso que eu estou te fazendo. Tem horas que nós só mudamos se apanhamos. Nós só mudamos se somos exortados. O que eu estou tentando explicar nessa noite, através de uma exortação com muito carinho,
Estou calmo, com muita calma e muito carinho. Muda de vida, muda os teus conceitos. A qualquer momento, o tempo de Mashiach está chegando. Se você não estiver preparado, se você não estiver trabalhando para o Tikkun Olam, se você não estiver trabalhando para a restauração deste mundo, com certeza, você pode ser um daqueles corpos estendidos pelo chão. Que o Hakadosh Baruch Hu, na sua santa infinita bondade e misericórdia, venha cobri-los com toda a sua bondade. Amém? Vou estar dando a bênção. Na posição de receber. E vou passar a você agora aquele mandamento que está no livro de Bemidbar, que é o mandamento sacerdotal, Birkat Kohanim, para que abençoe a tua casa, a tua família. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Yavirecha Adonai veishmerecha. Yae Adonai panavelecha viunecha. Issa Adonai panavelecha veyatzen lecha shalom. Baruch Hashem Beshem Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém.